E aí, meu povo, estamos aqui mais uma vez. Espera aí que estamos aqui. Ficar esperto nesse lugarzinho aqui. As bimboca também. Tem que andar na manha aqui. Fica esperto. Fica esperto. Que aqui já quase me picou uma bichinha daquelas bonitinhas. Principalmente aqui, essas paredinhas aqui. Só ficar esperto. Ai, ai. Pronto. Aqui a parte pior já foi. Já foi. Aqui desce água quando chove nesse lugar. A subidinha ali. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria sair de casa. Ou sim, ou sim. Olha que esse negócio aqui tá desajustado, peraí. Não é pra vocês ficarem vendo meu corpo nu, vamos dizer assim. Então hoje eu queria dar um rolê. Queria vir aqui pra montanha. Queria fazer um pouquinho de contato com a natureza. Mas até o final aí desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, compartilha com seus amiguinhos. Rapaz, parece que não, mas é uma subida é que a câmera não consegue fazer jus à subida, mas deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não dá, né? É. Opa, pra cá. Morro acima. Mas já tô derretendo aqui. Eu saí de casa pensando que tinha melhorado a temperatura. Não melhorou não. Continua a temperatura de merda. Tá um calor da porra. Ó. Tô escorrendo suor pelo nariz. Mas é o que temos pra hoje. Já andei mais uns... Olha. De casa até aqui. Acho que eu já andei uns 12 quilômetros até onde eu tô. Aqui é... Essa área que eu tô é uma região que já foi habitada muito no passado. Aqui, nesse lugar que eu tô, tinha casas de montanha e o pessoal tinha o próprio sistema de abastecimento de água.
Quando a gente chegar ali na frente, vocês vão ver o que esse pessoal antigo fazia pra se abastecer de água. Já tá bem aqui já. Fica vendo. Ó, vou tentar virar a câmera aqui. Vou virar eu com a câmera, pera aí. Aqui atrás, tá vendo que tem um quadrado aqui? Ó, esse quadradão aqui, isso aqui foi abandonado. É bem fundo isso aqui. Se eu tivesse que chutar, eu ia chutar que tem uns 5 metros de altura fácil. Se cair aí não dá pra sair não. É, não tem um pão de apoio pra sair daí se cair. Isso aqui, eles chegaram a botar ladrilho e tijolo, esse tijolo de barro. Isso aí era usado para armazenar água. Aqui para baixo tem uma área protegida. Tem até uma corrente aqui, ó. Quer ver? A corrente aí, ó. Aqui para baixo é protegido. Não é que é propriedade privada. É que isso aqui é tombado. Porque faz parte da história da região. Tem uns restos de um castelo aí dentro. Uns restos de parede de castelo, né? É bem castelo, né? Depois que eu vim viver aqui, eu descobri que castelo não é isso que a gente vê nos filmes. Pelo menos aqui não. Aqui castelo é uma estrutura mais quadradona, pedra e só. Pera aí. Aqui agora tem um caminho pra lá e tem um caminho pra cá. A última vez que eu fui pra direita na minha vida aqui eu me dei mal. Então vamos continuar subindo. Então, onde eu tava? Tô desligado hoje, gente. Então, aí esse castelinho aqui é uns quadradão de pedra com janela, com mais nada daquela coisa grandiosa dos filmes, não. Aquela coisa de filme, eu acho que você vê em outros países, Inglaterra e tal. Aqui onde eu vivo, eu já fui visitar castelos bonitões desses, mas poucos. Então, se você vier pra cá um dia, quiser visitar castelo, planeja direito onde você vai, porque senão você vai acabar não vendo nada. Ó, o pessoal não sabe como é que começa os incêndios, né? Ó, olha isso aqui. Tudo madeira seca, ó. O pessoal corta e larga aí. Tá vendo? E vai largando. Aí depois passa um infeliz. Por exemplo, eu sou fumante ainda. Tô tentando parar. Mas você imagina que eu vou acender um cigarro aqui e minha bituca de cigarro vou jogar onde? Entendeu? Geralmente eu apago assim a bituca e jogo. Eita, cena bonita. Ó, quem mora ali tá feliz, hein? Quem mora aqui, ó. Olha. Ah, que maravilha o monte, rapaz. Vocês não ligam pra minha falta de foco, não. Ó, faz anos que eu não moro no Brasil, não sei como é que é aí essas coisas, mas aqui, isso aqui
É marca de rota que tá no cadastro de trilhas e coisas assim, entendeu? Bom, estamos aqui mais um dia. Não sei o que dizer pra vocês. Eu só queria sair pra passear mesmo. Não posso ficar hoje na montanha. Não só não tô com ânimo pra isso, como vim com menos coisas na mochila. Então, achei uma rota grande aqui. Agora eu vou andar no caminho aberto para conversar. Ah, que maravilha. Bom, completei até agora 21 quilômetros. Eu tô precisando treinar mais com essa mochila aqui. Tô precisando treinar mais porque eu tô percebendo que passar 2 semanas em casa, 3 semanas em casa já não é mais o ideal. Tem que sair mais vezes, pelo menos todo final de semana. Tô saindo no meio da semana porque eu tinha hoje dia livre, mas eu tô vendo que eu preciso sair mais. Até tirei o óculos aqui, que eu tô, vixe Maria, eu tô suando que nem um porco e eu tô gordo demais também. Isso é uma coisa importante pra gente manter o condicionamento físico. Às vezes a gente não dá bola pra isso e tal, fica em casa lá moscando, e depois quando você precisa, você não tá preparado pra sair. Até um tempinho atrás é que eu tava saindo quase a cada 3 dias, 4 dias, cada 5 dias eu saía e fazia a rota de 30, 32, 20. Tava fazendo uma vez assim a cada 3 meses uma rota de 40. Já tava com condicionamento melhor. Aí agora que eu tive que ficar um tempo parado e tal, por motivos X, aí eu tô vendo que dá uma sentida no corpo, ainda mais com a minha idade já, dá pra perceber que faz diferença. É importante cuidar do corpinho, rapaz. Eu descobri agora há pouco uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, que serve pra mim, mas talvez possa servir pra você também. Eu sou extremamente cegueta. Tenho uma miopia alta. E faz muito tempo que eu tenho miopia. Só aumentou a miopia. Então o que acontece? Eu já andei pra caralho hoje, puta que pariu. Eu tô na população vizinha da onde eu vivo. Eu ainda tenho que andar até em casa. Puta que pariu, caralho, que merda. Puta que pariu, ó, calculando baixo, acho que eu tenho uns 18 quilômetros ainda pra voltar pra casa. Fazer o que, né? Continuando na história. Vocês estão vendo meu óculos aqui no sol? Deve estar cheio de mancha aí, né? Deixa eu explicar uma coisa. Usar óculos é uma merda pra fazer essa atividade. É uma merda porque fica, ó. Ó, tudo cheio de suor. O senderista ali, ó. Vai sem nada, cara. Vai sem nada porque o cara mora aqui do lado, né? Queria ver se ele morasse onde eu moro, se ele ia estar sem porra nenhuma nas costas. O cara não tá levando nem água, mano, olha. O cara deve morar aqui nas fazendas, não é possível. Eu tô passando em cima da estrada aqui da Austrália. Então, eu tenho um óculos reserva, que
que é um dublê desse daqui. Quando eu fui fazer esse daqui, me deram duas armações igual com duas lentes igual. É uma promoção que tinha lá. Só que eu nunca trago o óculos dublê. Tem a caixinha, tem tudo, eu nunca trago ele, cara. Aí agora que eu sentei ali pra descansar um pouco, caiu umas gotas de suor no meu óculos. Agora eu tô enxergando uma merda. Tá tudo embaçado aqui. Aí eu descobri que eu não trago coisa pra limpar o óculos, não trago óculos reserva. Tentei passar minha camiseta, que vocês já perceberam que eu tô sem camiseta por um motivo. A camiseta já tá, empapada, líquida. Tá secando aqui na minha mochila. Então aí eu percebi que eu nunca pensei na importância de ter um óculos reserva na mochila pra gente sair de rota. Ou pra uma fuga, ou pra qualquer coisa. E é uma boa ideia, né? Ter, não é não? Fica aí a ideia pra vocês. Já que hoje o vídeo é só descontraído, é só pra ver essa coisa maravilhosa aqui, ó. Tá vendo? Não é pra falar de nada pesado hoje não. Hoje eu tô em paz comigo. Aqui, ó. Pra quem gosta de rastreio de animal, ó. Não sei se dá pra ver aqui, não sei se tem contraste. Mas aqui, essa marca aqui, esse mato meio deitado aqui em volta. Isso aqui é certeza que é nariz de javali buscando coisa. Bom, galera, já queria agradecer antes de qualquer coisa, pessoal do grupo do WhatsApp aí. Nossa senhora, como tem gente legal nesse grupo. Vocês são demais. A galera que pede pra entrar no grupo e não interage com ninguém, e depois também sai, some, desaparece. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de vocês, mas não vou ficar reclamando disso não. Bom, é isso, galera. Pessoal, muito obrigado. A gente tá quase aí, acho que hoje, pela noite, a gente bate aí os 500 inscritos. E vai ficar só faltando as primeiras 3.000 horas de visualização aí. Vamos ver.
A gente sai para explorar coisa, né? A gente entra no dilema existencial, né? Acabei de encontrar uma passagem em cima do túnel da estrada que eu não conhecia. Vocês devem estar ouvindo o barulho dos carros aí. Bom, a última vez que eu falei que dava para ouvir barulho não dava, porque parece que esse microfone tem um cancelamento de ruído, mas acho que vai dar para ouvir sim. A coisa é que eu encontrei essa... meio perigoso aqui, que aqui é bem inclinado. Mas encontrei essa trilha aqui. Olha só. Eu tenho 1h30 antes do sol começar a abaixar de verdade. É uma trilha que eu não conhecia, cara. Já é a segunda em um mês, eu acho, que eu encontro. Cara, eu acho a natureza daqui muito bonita, cara. Até as pedras daqui eu acho bonito. Os musgos, tudo eu acho bonito, cara. É que a câmera desse celular não faz jus, mas esse musguinho que tá aqui de perto é tão bonitinho, cara. E aqui é legal, ó. Essa coisinha aqui na pedra aqui, ó. Esse óxido aqui. Aqui tem muito óxido de cobre. Cobre. Meu short está caindo. Peraí. Puta que me pariu também. Aqui tem muito óxido de cobre. E ele vai aparecendo nas pedras, cara. Bastante interessante isso. Eu tô andando olhando pro chão em vez de olhar pra câmera, mas vocês não ligam não, tá? É que como à noite deu uma chuvinha e o chão tá bem úmido, aqui tem uma cobra, chama culebra escaleira. Ela não é uma cobra de interesse medicinal, vamos dizer assim, médico, que eles falam, porque ela não te chega a matar, não. Mas sim que ela tem um pouquinho de veneno e pode te dar um prejuizinho aí, né? Uma febre, pode deixar você inchado, sei lá, pode dar alguns revertérios aí. Ela tem um pouquinho de veneno sim, não é muito, mas ela tem. Chama culebra de escaleira, é uma cobra bonita. Ela chama culebra de escaleira porque quando ela é jovem, nas costas dela tem duas listras assim e umas listrinhas assim. Depois que ela tá adulta, ela só fica com as duas listras principais e as listrinhas, que seria a escada, né? Escaleira é por causa disso, escada. Aí ela perde os tracinhos lateral. Rapaz, alguém perdeu um desses negócios de band-aid de pôr no calcanhar aqui. Pessoal, é muito porco, né? Puta que me pariu também. Ok, tô me metendo num lugar aqui que talvez não seria o melhor lugar para eu passar, vamos dizer assim, sem camiseta. Mas eu vou passar porque é o que temos para hoje, né? Já tô aqui mesmo. Vamos conferir ali na frente porque já passei aqui. Vou conferir o saldo de... como é que é o nome? Carrapato. Que eu esteja vendo nenhum. Que já é uma vantagem, né? Passar no meio de uns matos e não pegar nenhum carrapato. Aqui, eu não sei como é que no Brasil os carrapatos funcionam. Mas aqui eles ficam na bordinha desses matinhos. E
Ele fica bem na pontinha do matinho. E parece que ele fica esperando passar um otário. E aí quando passa um otário, é que eu não tô achando nenhum, graças a Deus. Quando passa um otário, ele gruda no otário. É isso que acontece. E os carrapatos aqui transmitem uma doença chamada a doença de Lyme. É perigoso pra caralho. Eu não entendi até hoje qual que é os sintomas exatos dessa doença. Mas dizem que não é recomendável não. Não é recomendável. Cara, acho que ele devia descer por ali, não subir por aqui. Pera aí, vamos ver aqui. Eu não tô perdido não, tá? Eu só não quero ir pelo caminho que eu já conheço. Esse daqui. Eu vim daquela trilha ali. Aqui no finalzinho, onde eu passei nos matos que eu não conhecia, saí nessa trilha que eu já conheço. Mas eu não sei se eu deveria ir por onde eu já conheço. Agora que eu já vim por um caminho que eu não conheço, eu acho que eu vou descer por aqui, que é um caminho que eu nunca desci também. E dessa forma a gente mata dois caminhos. Aqui, ó. Eu vou descer por aqui agora, em vez de ir por ali. Desse jeito eu mato duas coisas de uma vez só. Eu já conheço duas trilhas novas. E eu sei pra onde eu tô indo. Então eu tô tranquilo. Provavelmente eu vou ter que parar de gravar daqui a pouco. Tô fazendo silêncio porque eu ouvi um bicho. Eu ouvi um bicho focinhando. Deve ter uns javali por aqui, focinhando aqui no mato. Aqui por onde eles devem ter subido, tá tudo amassado. Aqui também. Tá amassado aqui. E eu ouvi focinhando, fazendo. Não vou fazer o barulho porque eu não quero chamar a atenção do bicho também, né? Mas eu ouvi o bicho fazendo. Com o nariz assim, sabe? Respirando rápido. Rapaz do céu. Hoje eu tô levando altos sustos aqui, ó. O problema é que tá filmando aqui, me tira um pouco a concentração. Tira um pouco a concentração, eu fico mais disperso. E aí, quando eu ouço qualquer coisa, o medo é maior, né? Sem contar que tô esperto aqui nas serpentezinhas aqui que pode ter. Eu queria filmar pra vocês uma víbora áspide que tem aqui. É venenosa. É uma víbora bem pequenininha. E ela quase passa despercebido quando a gente tá andando. É bem difícil de ver. Eu queria filmar ela para mostrar que ela é bonita. Já encontrei duas vezes. Geralmente ela fica... É incrível, ela fica no meio desses lugares aqui, ó. Você tá andando aqui, e aí tem essas folhas acumuladas assim, ó. E você nem vê ela quando ela tá. Ela fica camufladinha no meio desse montinho de folha assim. Às vezes ela se camufla aqui assim, ó, na beiradinha da trilha. E você também não percebe que ela tá por aí, entendeu? E às vezes ela fica bem quietinha, você passa e você nem se dá conta que você passou por ela. Não costuma atacar de graça, tá?
Ela ataca só quando realmente precisa. Mas hoje, aparentemente, eu não tô dando sorte de ver uma. É isso aí, pessoas. Mais um dia na natureza comigo. Eu tô pra gravar um vídeo aí falando da Agenda 2030. Quero gravar esse vídeo da Agenda 2030. Reunir material, tô reunindo coisas pra me informar melhor, pra não falar besteira pra vocês. Tô traduzindo alguns documentos que eu encontrei, algumas coisas assim, pra poder falar da tal da Agenda 2030. E o que eu acho, minha opinião pessoal disso. Tô ouvindo aí de uma série de vídeos meio polêmicos, como o apagão, por exemplo, o teu celular tá te vigiando, né? Essas coisas são meio polêmicas, né? Mas é pra tentar avisar a galera, né? Eu não sou o cara da teoria da conspiração, não. Não gosto desse negócio de teoria da conspiração. Mas eu acho útil, pelo menos a gente parar pra pensar, né? Continuando. Eu não quero ser o cara alarmista, não. Teoria da conspiração com chapéu de alumínio. Mas só para adiantar um pouquinho o assunto para vocês aí que me assistem, eu tô começando a achar, cara, que pessoas como eu e você, que somos preparadores e gosta do tema sobrevivencialista e gosta desse tipo de coisa, e tem algum conhecimento a mais do que a população padrão, parece, na minha cabeça, que a gente, nós, somos meio que inimigos, né? Se parar para pensar do ponto de vista governamental aí, do que tá rolando. Por que eu acho isso daí? Porque parece que quem vai se dar bem é quem é mais manso. Quem é mais manso, quem aceita mais as coisas, é quem vai se dar bem. E quem for um pouquinho mais reacionário, quem for um pouco mais independente, é quem vai se dar mal. Essa é a impressão que eu tenho, entendeu? Espero estar errado, mas tudo indica que eu não estou errado por enquanto. Tá me dando uma dor de cabeça aqui, pelo amor de Deus. Tava dando uma conferida aqui pra ver se não fui picado sem perceber por alguma coisa, né? Comecei a ter uma dor de cabeça do nada. Bom, continuando, vida que segue. Não vamos também pirar na batatinha não com essas teorias da conspiração. Hoje era pra ser um dia assim, distraído, assim, um dia relax. Umas bimbocas que eu me meto também. Isso aqui não é uma trilha, tá? Esse pedacinho que eu tô ouvindo faz uma meia hora. Aí, ó. É tudo fechado aqui. Isso aí não é uma trilha. Isso aqui que eu tô descendo agora é o pessoal aqui chama de rieira, que é por onde a água desce quando chove. E olha que interessante, vou mostrar pra vocês aqui, ó, desse ponto de vista aqui, peraí. Vocês vão ver, ó. Ó o caminho aqui de descida, ó. Tá vendo o tronco aí arrastado aí, ó? Ó, o caminho que a água faz aqui. E arrasta todas as coisas pra lá, ó. Aqui, ó, pedra, ó.
Isso aqui é o que eles chamam de rieira. Quando chove, a água vai fazendo esse caminho aqui e ela vai erosionando esses pedaços aqui. Aí você vai falar assim, é perigoso andar aí, é perigoso andar aqui, eu tô ligado. Mas eu sei onde tem uma trilha perto daqui. Rapidinho eu cruzo pra lá e saio dessa rieira. Mas é mais seguro você saber caminhos alternativos, né? Numa emergência. Bom, galera, por hoje é só. Eu vou guardar a câmera e o gimbal porque ainda falta muito tempo para chegar na minha casa. São... se eu conseguir fazer isso daqui funcionar, né? Como sempre. São 19h36. São 19h36 já. E eu ainda vou ter que andar um puta pedaço ainda para voltar para casa. Então eu vou me dedicar agora a andar e não ficar aqui falando no coisa aqui. Um abraço para todo mundo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Compartilha, comenta aí. Esse tipo de vídeo aqui é um formato que eu mais gosto de fazer, embora a galera goste mais de assistir pelas estatísticas aí do YouTube, os vídeos que eu gravo de casa falando de outras coisas, de dicas, né? Mas eu não vou deixar de gravar esse tipo de conteúdo, porque eu sei que tem gente que gosta, né? Só pelo fato de ver a natureza, né? É bonito de ver, é relaxante. E vocês têm que aguentar eu falando aí, né? Fazer o quê? Bom, me dirijo a casa agora, galera. Um abraço para todo mundo, obrigado para todo mundo. E semana que vem aí chega, acho que essa semana chega uns equipamentos novos. E aí eu vou mostrar eles aí no vídeo de casa. Tinha que terminar o vídeo da Agenda 2030. Um abraço para todo mundo, especialmente para quem tá lá no grupo do WhatsApp. E a gente se fala. Falou!